Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos do Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, ao nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Os grãozinhos trazem para a gente hoje aqui no Evangelho, no capítulo 27 ainda, Pedi e obtereis, nas instruções dos Espíritos, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alvo irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente, pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco, mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco, se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados, mas como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial, que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais, à hora convencionada, vos lembram maquinalmente. Monod, Bordeaux, 1862. Gente, nós já falamos que a prece é uma conversa que você tem com Deus, né? E uma conversa franca. E essa conversa ela tem que ser com humildade,
com sinceridade, com desejo, né, de que tudo ali naquela conversa seja aproveitado. E para a gente fazer a nossa oração, a gente não é obrigado, não tem que sentir isso como uma obrigação. Mas sim, é, na realidade, uma obrigação do cristão, né, fazer suas orações, mas que elas sejam sinceras, que elas venham do fundo do coração de cada um, né, para que Jesus, para que Deus, né, vendo essa oração nossa, ouvindo nossa prece, Ele sinta, né, a sinceridade nas nossas palavras, a humildade do nosso ser diante da sua grandeza, né, diante da sua onipotência. Deus sabe tudo aquilo que a gente necessita, mas Ele premia, né, a nós no momento da nossa oração com a força, com a fé, com o amor, né, que Ele tem por todos nós e que Ele nos dá cada dia mais. Então nossas orações têm que ser no sentido de que, já que Deus sabe tudo aquilo que nós necessitamos, né, que nós agradeçamos por tudo aquilo que nós temos, que nós saibamos reconhecer a nossa pequenez diante do Pai. Nós dependemos dele para tudo, para tudo. Então, se nós temos algo que nós precisamos, que nós achamos necessário a nós, que nós julgamos ser merecimento nosso, vamos pedir ao Pai, mas vamos pedir, né, com o coração aberto, sabendo que depende sempre do nosso merecimento, da gente fazer nossa parte para que a gente obtenha aquilo que a gente espera, né? A gente espera ser direito nosso, ser benefício para nós. Que o Pai não vai dar nada que não é útil na nossa caminhada. A nossa caminhada terrena, que nós estamos aqui, é para crescer, para evoluir moralmente. Se Ele vai dar uma coisa para a gente que isso não vai alterar em nada o nosso caminhar, Ele não vai dar. Porque Ele quer que a gente sempre melhore, que a gente seja mais cristão, mais bondoso, mais humilde, né? E pratique sempre o amor ao próximo. Então, se isso que a gente está pedindo vai nos beneficiar, nos propiciar oportunidade de sermos pessoas melhores, Ele vai dar isso para a gente. Se Ele vê que isso não vai alterar em nada, né, o nosso crescimento moral, provavelmente Ele não vai permitir isso, né? Então, vamos lá sempre, né, nos humilhando perante Deus, perante a sua onipotência, né, perante, né, o seu amor incondicional. Porque quantas vezes a gente cobra do outro o amor, né, mas a gente, às vezes mesmo, não dá o amor ao próximo. A gente cobra aquilo que a gente não pratica, né? Então, vamos pensar um pouquinho, na hora das nossas orações, se a gente realmente merece aquilo que a gente está pedindo ao Pai. Tá certo? Não vamos deixar nunca de fazer nossas orações, né, agradecendo a Deus no final do dia e agradecendo a Deus por estarmos aqui a cada dia, quando a gente acorda. Tá certo? Não vamos deixar nunca de fazer nossas orações, mas que elas não se tornem, a gente não faça isso por obrigação, a gente faça isso com sinceridade, com humildade e com amor no coração. O Evangelho foi esse. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10, na Lei de Liberdade. Nós estamos falando aqui sobre a fatalidade. Questão 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é o mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem,
Esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más, usando aí o nosso livre-arbítrio, né? Então, muitos de nós, né, nós mesmos, atribuímos de vez em quando ao destino, à nossa sorte, né, as coisas que acontecem na nossa vida, né, as decisões erradas que nós tomamos. Não, é porque tem que ser assim, né, tá no meu destino, minha sorte é essa. Não, gente, não. Nosso destino nós escolhemos, né? Nós escolhemos, mas nós podemos mudá-lo de acordo com aquilo que nós aprendemos aqui na nossa jornada terrena. Nós somos donos do nosso destino. Todo dia a gente não vive falando, todo dia é uma página em branco que Deus nos dá para que a gente escreva a nossa história. Então Deus está dando para a gente uma página em branco e deu para a gente o livre-arbítrio. Se nós recebemos, né, instruções dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda, nós temos condição de saber o que é bom, o que não é. Porque muitos espíritos se aproximam também para nos intuir, né? E as intuições nem sempre são boas, nem sempre são coisas que vão nos fazer melhorar. Se nós recebemos intuições, né, de espíritos que sejam do nosso anjo de guarda, que sejam dos nossos guias, que sejam de outros espíritos, nós podemos sim definir o que é bom e o que não é, e repelir com o nosso próprio pensamento aquilo que não é bom. Tá? Nós temos condições para isso. O Pai nos deu isso, esse livre-arbítrio. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira com muita paz, muita luz, muito amor no coração, né? Muita saúde e trabalho para nós. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Pessoal, vou pedir uma coisinha para vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Vamos compartilhar, vamos comentar, né? Dê um likezinho aí para ajudar no canal, para que o YouTube coloque mais pessoas, né, a par do nosso canal, do nosso estudo, para que isso se espalhe e fortaleça cada um na sua fé. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.